Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, ouvintes do Perdidos na Estante, sejam muito bem-vindos ao episódio 104. Hoje iremos falar de My Brilliant Friend, a série da HBO que é baseada no romance Amiga Genial de Helena Ferrante. Estou aqui com duas amigas que vão me ajudar a entender um pouco como que essa série adaptou o romance, o que os personagens fizeram, se eles são diferentes, enfim, tudo o que vocês precisam saber. Antes de passar a bola para elas se apresentarem novamente, eu queria dizer que esse episódio ele faz parte da iniciativa O Podcast é Delas, uma iniciativa que acontece ao longo de todo o mês de março, que é voltado a valorizar o papel das mulheres na nossa querida podosfera. Eu estou aqui só de intruso, as estrelas aqui são as participantes. Camila Cabete, Amanda Barreiro, se apresentem aí. Fala pra mim, Camila, quem é você? Primeiro eu queria dizer que eu tenho um orgulho imenso de estar participando do Podcast é Delas, do hashtag O Podcast é Delas 2021. É uma iniciativa incrível, muito necessária e que bom, Paulo, você tá com a gente fomentando isso. É fundamental a participação de todos os homens nesse processo de mundo melhor que a gente tá buscando. E, bom, eu sou a Camila Cabete, eu tenho um podcast chamado Disfarces Podcast. Eu tô em todos os provedores de podcasts, trabalho no mercado editorial, né? Eu trabalho na Kobo, que é uma loja de livros digitais, então eu sou do meio literário e tô muito feliz de estar aqui com a Amanda e com o Paulo, com vocês. Muito obrigada. Amandinha, quem é você, Amandinha? Oi, Paulo. Oi, Camila. Pra mim também é uma honra estar participando. Agora como integrante oficial aí do Perdidos na Estante. Responsabilidade aumentou. Isso aí. E também desse projeto, né, do podcast delas, que também é uma iniciativa maravilhosa. Também, além de participar aqui dos podcasts do Perdidos, eu também faço parte do Ficções Humanas, sou resenhista lá e tô por aí nas internets da vida. É isso. Vamos falar um pouco sobre o nosso querido livro agora no formato de série, mas se vocês quiserem saber mais informações sobre o podcast delas, entrem lá no Twitter, digitem hashtag podcast delas ou entrem no perfil do podcast delas que eles estão agregando todos os podcasts que estão participando da iniciativa. Vale demais a pena, tem dezenas de podcasts participando. Bom, então, como a gente sempre propõe um desafio para os nossos participantes, afinal, sinopses são coisas bem divertidas de se fazerem. Então vou pedir à minha queridíssima Amanda Barreiro que faça a sinopse de My Brilliant Friend, mas não de qualquer jeito, não do jeito normal. Quero que você faça a sinopse falando em italianês. Va bene! Boa sorte, Só Amanda. pra me ferrar. Ma que bella série My Brilliant Friend. A série é sobre duas belas ragazzas, amigas, que se amam e se odeiam o tempo todo. Detalhe que eu falei com a mãozinha em italiano. A mãozinha é extremamente importante ao falar italiano. A mãozinha que é belo. Então eu vou agora chamar o assistente que vai falar os dados da obra e nós vamos voltar para o nosso bloco sem spoilers. My Brilliant Friend é a adaptação da tetralogia napolitana, obra de sucesso da autora Helena Ferrante. A primeira temporada contempla a narrativa do livro A Amiga Genial, que conta a história de Leno e Lila, duas meninas que cresceram juntas em uma Itália devastada pela miséria e desesperança trazidas pela Segunda Guerra Mundial. A série está em sua segunda temporada e já foi renovada para a terceira e pode ser assistida pela HBO Go. Então, meninas, agora, por enquanto, vamos conter a nossa ansiedade de dar todas as informações. Sei que a gente fica louco de vontade de falar. Mas, antes de mais nada, é bom eu perguntar a vocês o que vocês acharam da adaptação. Vocês acharam que ela ficou boa, que ela ficou ruim, que ela deixou a desejar, que ela tá perfeita? O que vocês acharam? Eu acho que a adaptação, ela tá chegando muito próximo do livro. Isso é muito raro da gente ver, né? Geralmente quem lê o livro odeia a adaptação. E isso não aconteceu comigo. E aí eu descobri por quê. Porque a própria Helena Ferrante faz parte da adaptação.
Então ela trabalhou no script. Por isso que eu senti a série tão próxima dos livros, sabe? Até os mínimos detalhes, algumas cenas que me marcaram demais no livro entraram na série, né? Então, cenas assim cotidianas que detalhes assim muito sutis eu consegui identificar na série também. Então, eu amei, eu achei brilhante, como diz o próprio nome da série. Dá pra ver esse olhar muito sutil da série sobre a adaptação. Conseguiram captar muito bem a essência. E você vê isso nos mínimos detalhes, assim, desde a escolha do elenco, que é todo italiano, por sinal, né? Eu acho que isso é muito importante da gente enaltecer, porque é uma série toda italiana. Eu acho que eles são napolitanos, né? Porque eles falam dialeto, né? Isso eu não tenho certeza, não posso afirmar, assim, mas eu acho que sim. Mas é muito bom a gente ver uma série italiana, europeia, né, fora dessa questão hollywoodiana, ganhar tanto destaque, inclusive na crítica. Mas eu acho muito fiel a adaptação, na medida do possível, claro, porque é uma outra mídia, então a história tem que ser contada de uma forma mais atraente, mas respeitando esses limites, eu acho muito, muito fiel, muito delicada e transmite bem essa alma do livro. Uma coisa que eu gostei bastante na série foi a cenografia, né? A cenografia tá muito bem feita. As roupas dos personagens condizem bastante com o período, com o lugar em que eles viviam, né? Eu até chamei atenção em relação à questão das cores que mudam, né? A gente vê no começo, a série ela é muito cinzenta, os prédios, aquela pintura marca aquela tinta meio melancólica, meio claustrofóbica, e aos poucos a série ela vai tomando cor. Junto com a evolução do bairro, né, do conjunto habitacional, que aí começa a se modificar, também fica mais, né, a gente tá falando de um cenário pós-Segunda Guerra, então uma Itália meio arrasada, né, porque eles eram do eixo, né, então você vê a reconstrução desse conjunto habitacional, né, ele começa bem cinzento, assim como você falou, e vai, né, você vê o asfalto chegando, né, as melhorias acontecendo ao longo dos 4 livros, né, das 4 temporadas, no caso, porque cada temporada vai ser relacionada a um livro. Uma coisa que eu não sei se vocês repararam, mas eu fiquei refletindo sobre isso, da cinematografia. Não só tem essa questão da evolução, mas eles usam muito a cor para determinados momentos. Por exemplo, eu não posso falar com muito spoiler, mas, assim, por alto, quando a Lenú vai viajar, tudo é muito brilhante, muito colorido, muito bonito. E algumas cenas, assim, salpicadas que mostram da Lila também são escuras. Remete àquela escuridão, aquela tristeza do bairro, aquela coisa miserável mesmo, né? Que eles são muito pobres, muito sem perspectiva. E aí você vê esse contraste de cores. Eu acho isso um olhar fantástico da série. E quando ela viaja e volta pro conjunto habitacional é um choque, né? Sim. É um choque imenso. E as personagens também são muito fiéis, né? Eu assistindo a série, fica até difícil, tipo, de imaginar outras pessoas que não aquelas personagens agora, sabe? Parece que a gente sempre imaginou que a Lenú e a Lila sempre foram assim, sabe? Encaixou perfeitamente. Encaixou perfeitamente. Até aquele personagem deplorável do Donato, né? Ele é deplorável igualmente. Eu achei aquela parte da Lenú, quando ela tá se olhando no espelho, tá vendo que tá cheio de espinha. Nossa, tipo assim, cara, é isso que eu tinha imaginado, né? Exatamente. Até o jeito das atrizes de representar, tipo, a Lenú é muito Lenú e a Lila é muito Lila, não tem jeito. As pausas, né? Aquela narração. Eu acho que, como é um livro que se passa muito na cabeça das personagens, né? Muito sentimento ali, borbulhando, a narração da Lenú mantém, né, a coesão, eu acho, ou a proximidade entre a série e o livro. Eu acho que foi um ótimo recurso que eles usaram, né? Sim, com certeza. Não, e outra coisa, teria tudo pra dar errado, porque você tem uma série que lida com uma história que é geracional, que ela começa com elas na infância,
infância, vai pra adolescência, depois pra vida adulta. E você teria, cara, será que eu vou acertar a mão de quem é a atriz que vai ser ela quando crescer? E eu não senti nenhum problema com isso. Quando eles mudaram a atriz pra fazer a Lenu na adolescência dela, ela é muito parecida com a Lenu pequena. A mesma coisa é a Lila. Sim. Sim. Eu fiquei muito impressionada também. E eu tô super. Eu acho que eles vão ter que fazer mais uma troca. Vão. Já anunciou já. Porque a tetralogia, ela vai até a velhice. Que na verdade é o começo, né? É o comecinho, a primeira cena. É o começo do primeiro livro. Da série também. A atriz que fazia a Lila, na segunda temporada, ela já se despediu dos fãs. Ela mandou uma carta agradecendo pela oportunidade, que ela ficou muito emocionada. Eu acho que ela ainda tem mais 1 ou 2 episódios de participação e depois já assume outra atriz. Nossa, ela é muito perfeita nesse papel. Ela é muito expressiva. Muito. A força dela, a violência, o ódio que ela tem dentro dela, né? Todos eles são muito bons atores. Nossa Senhora. São, sim. Maravilhosos. E vocês acharam que a adaptação ela ficou fiel bastante ao livro? Até uma coisa interessante da gente pensar, né? Algumas cenas que a gente não dá tanta importância no livro e ganham, vocês conseguem pensar em alguma? Aquela ceninha ali eu achei que não era grande coisa, mas quando ela chegou na série, ela ganhou toda uma outra dimensão. Vocês conseguem pensar em alguma? Eu consigo. Eu fiquei completamente chocada com a cena da Lila sendo jogada pela janela. Mas eu acho que não é problema falar, porque isso é logo no comecinho, é logo no começo. Acho que era o primeiro ou segundo episódio. É uma cena extremamente violenta, extremamente chocante, e eu não me lembro de ter ficado tão impressionada assim no livro. Eu acho que no livro é tratado com mais naturalidade, aquelas surras, aquela violência. E visualmente fica pior, né? Mas quando a gente vê, é muito, muito chocante. Tem uma cena deles que, engraçado, eu não sei, sinceramente, por que me tocou tanto. E foi uma cena que eles reproduziram, sim, fielmente na série, que foi a cena onde a Lenu ganha, né, a oportunidade de fazer a faculdade, e o pai e a mãe estão na mesa com os irmãos, né, no apartamento deles que é micro, e a irmã da Lenu pede pra ela, né, tipo, será que eu posso ir com você? Tipo, você não vai nunca mais voltar? E essa cena ficou muito na minha cabeça. E eles fizeram a cena exatamente como tá no filme, como tá no livro. E isso me tocou demais, que foi o momento decisivo onde ela vai sair daquela realidade, né? Ela vai ter contato com outras possibilidades pra vida dela. Lembrando aqui das cenas do livro e da série, tem 2 que me chamam muita atenção, que eu não dei tanta bola, assim, no livro, mas acaba ganhando toda uma outra dimensão. A primeira delas é quando elas estão indo, ela e a Lila, a Lenu e a Lila pequenas, indo em direção ao mar, né? Elas atravessando o túnel. No livro, ela coloca uma descrição assim, tem algumas pessoas andando, né, trabalhando ou tocando gado nas redondezas. Você não consegue imaginar isso. Pelo menos eu não consegui. E você vê o quanto era o nada, quanto não tinha nada. O mar não era tão distante de onde elas viviam, mas pensando um pouco a pé, era realmente distante. Ainda mais para 2 crianças, né? Que tudo parece enorme. A outra cena, apesar de ela ter muita importância, mas eu não imaginei que ela iria ficar desse jeito, que é o Ano Novo. O Ano Novo ficou impressionante na série. Nossa, ficou perfeito. Ficou maravilhosa. Ficou muito detalhada e teve detalhes que eu não lembrava no livro, que eu não captei e ficou muito evidente, assim, que foi a marcação do caráter de cada um dali pra frente, né? É a virada, assim, você sabe que aqueles serão dessa forma dali pra frente. Foi quando a Lila caiu na real também, né? Sobre o irmão dela e sobre os Solara e tudo mais. Então, será que vocês têm mais alguma observação antes da gente passar pro bloco com spoilers? Alguma coisa que a gente pode falar ainda que vocês queriam comentar? Não, eu acho que a gente pode passar. Eu não tenho nada, Amanda. O que você acha? Eu quero logo falar spoilers. Eu também. Que é spoiler, né? Que é isso, gente? Então, gente, vou passar para o nosso bloco com spoilers, antes passando pro assistente. A série italiana My Brilliant Friend recebeu grandes elogios da crítica, conquistando um score de 9.6 no site Rotten Tomatoes e 8.8 no Metacritic, posição alcançada por sucessos absolutos da televisão, como Game of Thrones e mais recentemente Better Call Saul.
Então, meninas, hora de falar com spoilers. Pessoal, a partir de agora a gente vai falar sobre o resto da série. Se vocês ainda não assistiram a série, não quiserem pegar nenhum spoiler, vocês passem aqui, sigam direto para os créditos finais. Tá bom? Que aqui a gente vai falar um pouco livremente. Claro que, eu não vou falar do final, né? O final é esse, tal, não, né? Pelo amor de Deus. Até porque a série não acabou ainda, né? A série ainda não acabou. Então ainda não dá pra falar isso. Mas enfim, estamos num ambiente napolitano na década de 50 e 60. Só disso já é algo bem diferente do que a gente está acostumado a ver em outras séries, né? Não é pelo menos eu não me recordo de ter visto nenhuma outra série que se passasse nesse tipo de ambientação. É verdade, foi uma novidade, né? É uma novidade tanto cultural da gente ter o acesso, né, ao subúrbio napolitano. É a mesma coisa com o Brasil, né? Quando você fala em Brasil, geralmente filmam Ipanema, Copacabana, tipo, não conhecem Bangu, não conhecem, né, tipo, Irajá, Vila da Penha, não conhecem o real Rio, né? E foi essa sensação que eu tive de conhecer o interior dos subúrbios de Nápoles, que é outra parada, né? Que fala o dialeto, que é muito parecido com o nosso subúrbio, como a gente falou no episódio anterior, né, do livro. Então, tipo, eu amei a diferença também das filmagens, porque existem silêncios, existem pausas, né? Tem a narração, é uma coisa muito low profile comparado com a porradaria que rola entre, né, lá os Netflix e Hollywood da vida, né? A série em si, ela é bem diferente. A gente tem uma Itália saindo da Segunda Guerra Mundial muito devastada, e a gente não tem tantas informações porque acaba sendo silenciado, né? Como a gente fala em história. A história ela é contada pelos vencedores, não pelos derrotados. Sempre, né? A Itália, ela passa por um processo profundo de crise, de inflação, de desemprego. Amanda, como é que você viu essa ambientação? Como é que foi pra você? Né? Ver o bairro, ver, sei lá, quantas pessoas precisavam fazer pra poder sobreviver? Foi brutal. Porque ao mesmo tempo que é uma série de época, é uma série muito atual, né? Porque toda aquela violência, aquela animalização do homem é muito nosso presente também. A gente não se afastou tanto disso assim. Tirando a parte tecnológica e alguns costumes e tal, a gente ainda tá preso nessa realidade de violência e brutalidade e vizinhos em conflito e vizinhanças violentas, complicadas, com seus problemas. Não é tão distante assim. E além disso, eu acho uma iniciativa muito corajosa de fazer essa série, partindo de um cotidiano absolutamente comum, né? Porque não tem grandes emoções no sentido de tiro, porrada e bomba. É basicamente um slice of life, então a gente acompanha ali o dia a dia, coisas que acontecem na nossa vida, que ganham uma dimensão muito interessante no livro e na série. Tem uma personagem em especial que as pessoas não dão tanta importância, mas é uma personagem recorrente nas obras da Elena Ferrante, que é a mulher louca de amor. Melina, que foi abandonada pelo Donato, era amante do Donato, né? Foi abandonada por ele, eles saíram do bairro, e tem a mulher louca. Então a Elena Ferrante em outros livros sempre mostra essa figura característica, que é a louca, mas ela é a louca porque ela entrou em parafuso por conta de alguma relação abusiva que sofreu, sabe? Foi enganada, foi ludibriada, foi abandonada. E ela chama essas mulheres, nas outras obras que ela escreve, de a pobre coitada, sabe? E era uma figura muito importante para Lenú e para Lila, né? Elas cuidavam dela, elas tinham compaixão, né? Elas sempre se preocuparam, né, com ela, com essa mulher doente, né, e com a família, né. E ao mesmo tempo um misto de medo também dela, né. Especialmente quando elas eram crianças, essa coisa de o inesperado, o desconhecido, por que essa mulher é assim, né. É algo muito traumático pra elas, inclusive, ver a decadência da... Acho que é Melina, né, o nome dela. Não, e o mais impressionante é que a Lenú,
ela acaba vivenciando isso com o Nino, né? Porque o Nino, filho do Donato, acaba o quê? Reproduzindo aquele típico, né, cafajeste do pai, né? Embora ele odiasse, ele acaba meio que fazendo aquele mesmo papel, né? Tipo de dar em cima da Lenu e ficar em cima da Lila também, né? Ele acaba... Então, são arquétipos que eu acho que a Lenu sempre olhou no sentido de, caraca, eu tenho medo de um dia ser essa pobre coitada, sabe? Fora o papel da mulher diante dos homens, né? Porque a mulher, a gente vê que ela é limitada ao ambiente doméstico. Não trabalha de forma alguma. Pelo menos eu não vi. Eu acho que eu vi só uma, que eu acho que trabalha na confeitaria do Solara. Eu acho que foi a única que eu vi trabalhando. Todas as outras eram donas de casa. No máximo ajudavam, assim, no comércio da família, né? Você vê ali a Lila, por exemplo, tá ali na loja. Não, mas foi um processo. Eles não queriam que ela fosse trabalhar. Sim. Mas aparece uma ou outra mulher, assim, ajudando o marido ali na lojinha, mas não era um papel de destaque, né? Não. Ela tava ali mais como auxiliar. Sim. Ela é uma crítica muito também recorrente da Helena Ferrante, dessas mulheres que, né, vivem pra família. As mães delas, né? As mães da Lenu e da Lila eram totalmente donas de casa, né? Que se dedicavam totalmente aos filhos e ao marido. Então, é uma crítica à sociedade italiana, principalmente napolitana, isso, né? Das mulheres serem totalmente reféns. Elas são reféns e elas fazem dos homens reféns também daquilo, né? E dos filhos. Então, é uma relação tóxica geral. E aí, se um homem sai desse círculo vicioso, a mulher pira, porque era o alicerce dela, né? Então, tem até um livro incrível da Helena Ferrante que eu li há pouco tempo, que é Dias de Abandono, que ela fala muito sobre isso. E, nossa, é muito chocante, assim, a entrega da autora ao falar dessa relação codependente. Não, e a Lenu tem raiva da mãe, né? Você vê que em vários momentos ela tem uns momentos de descrição, tipo assim, é aquela mulher insípida e manca. Na série, eles transportaram isso na forma dos olhares que a Lenu dava, né, pra mãe, né? Você percebe, assim, tipo, ela não gosta da mãe, nem pouco. Olhares de desprezo mesmo, né? Eu acho que ela tem até uma certa vergonha da mãe. Também acho. Tem até a cena da praia que o Paulo citou, quando a mãe da Lenu tá procurando por ela olha assim, completamente mortificada da mãe tá gritando o nome dela e esbravejando e tal. E ela corre pra tentar desfazer aquela situação, né? Porque você vê que é algo extremamente constrangedor pra Lenu. Um outro ponto que eu queria tocar com vocês também, que é bem complicado ao longo dos episódios, é o quanto as mulheres solteiras, elas eram vítimas desses adolescentes loucos que passavam lá. Vamos pegar pra gente dar uma voltinha aqui. Isso acontece com a Ada, e eu esqueci, tem mais, acho que é com a Carmela também, acontece em um outro momento. Aquela velha história dos homens acharem que tem poder sobre aquelas mulheres daquela comunidade. Né? Isso é muito carioca também, né? Bairrista, aquela coisa de... Não, se ela é da minha comunidade, eu tenho poderes sobre ela, né? Não só poderes, posse também, né? Posse, exatamente. E se vem alguém de fora, é rechaçado, surrado, né? Expulso daquele contexto, né? É muito violento em todos os sentidos pra mulher, né? Especialmente. Essa tetralogia tem o objetivo mesmo de retratar cruamente o que eu acho, que ninguém sabe, né? O que eu acho que a autora viveu, né? Então, eu continuo achando que é uma obra muito autobiográfica por ela ser tão fiel a esse tipo de, sabe? De construção da comunidade. E, infelizmente, isso era muito comum, né? Se ainda hoje é comum a seu modo, naquela época isso era padrão. Pois é. Era até estranho que não acontecesse. Você vê até algumas meninas, tipo... ela tem sorte dos irmãos Solara, né? Terem escolhido ela. Eu também iria se eles tivessem me escolhido. Sabe, essa coisa do... É arraigado na sociedade. Sem falar também na pobreza do conjunto habitacional, né? A gente percebe o quanto aquela região foi afetada
afetada pelo pós-guerra. Se a gente for parar pra pensar, as duas pessoas mais ricas dentro todo aquele espaço lá, o cara que é o dono de um bar e o outro que é o dono de uma charcutaria, que pra quem não sabe é uma loja onde se faz salsicha. Frios, né? Embutidos, caramba, né? Aí você pensa assim, eles são os top dentro do complexo. Sim. E aquele complexo é um universo inteiro. É verdade. A maior parte ali só conhece aquilo. Aquela é a vida deles. O túnel é uma excelente imagem, porque separa dois mundos, né? Separa dois universos. Isso me lembra muito o Rio de Janeiro, né? Que é o túnel Rebouças, que durante muito tempo separou a Zona Norte da Zona Sul. E a gente vê pessoas na Zona Norte que nunca foram pra Zona Sul ou nunca viram o mar, né? E moram no Rio de Janeiro e são da Zona Norte, né? Então o túnel é uma barreira física, né? Mesmo pro pobre chegar nos bairros mais ricos, no centro. É engraçado você falar que é uma barreira, porque na verdade ele é uma passagem, né? Mas ele é uma passagem só pra algumas pessoas. Sim, isso mesmo. Isso reforça aquela visão claustrofóbica que a gente tinha comentado no episódio passado, de que elas se sentiam maiores do que o lugar onde elas estavam, né? Só que uma delas consegue se desvencilhar dessa realidade, ela consegue sair para outra, atravessar o túnel, e a outra não, ela precisa mudar o seu entorno ou se destacar no seu entorno. E isso é muito forte na relação delas, né, a competição, e eu acho que é por isso que a Lila fica tão amarga, né? Porque ela vive situações, porque embora a Lenu também tenha vivido, mas a Lenu tinha um pai mais contido, né? Um pai que se orgulhava, que trabalhava fora ali do bairro e que se orgulhava da filha depois estar estudando e tudo mais. A Lila não, a Lila foi moeda de troca para ascensão da família, ascensão social da família, né? Então isso deixa ela muito raivosa e amarga e até algumas vezes antiética, né? Inclusive eu acho que a família da Lenu tem mais condições assim financeiras do que o restante do bairro. Eu vejo a Lenu se destacar muito, não só na questão da inteligência e tal, mas até mesmo da postura. Ela é mais contida, ela é mais observadora, ela não se envolve com certas coisas. Dá a impressão que a família dela tem um status um pouco melhor ali dentro, né? Camila, você falou muito daquela parte do Ano Novo. Que acontece, toda aquela confusão, né? O que era pra ser um momento feliz acaba se tornando uma coisa tensa, por N motivos, seja antes ou seja depois. Você falou que ali moldou muitos personagens. De que maneira você acha que eles saíram desse evento, né? Não só as protagonistas, mas aqueles que estavam ao lado delas. Eu acho que tanto a Lenu quanto a Lila, elas viam na geração dela, né? Nos homens da geração dela, elas não esperavam que eles fossem tão violentos quanto a geração anterior, né? E eu acho que o evento do Ano Novo fez com que ela, visse um irmão que ela nunca viu antes, né? Ela confirmou alguns caráteres, né, que ela já não compactuava com a agiotagem, né, da família de determinados grupos ali, mas ela viu o demônio no irmão dela também, né? Eu acho que foi a primeira vez, se eu não me engano, no livro e na série que ela olha e meio que sai dela, né? Ela tem essas ausências, né? A carinha que ela faz olhando pro irmão, inclusive, é devastadora. É devastadora, né? É aquela coisa, assim, da tomada de consciência do irmão como uma pessoa e não só como o irmão dela. Aquela pessoa desconhecida. Quem é esse homem violento, esse homem descontrolado. E eu senti que ela, a partir de então, ficou extremamente solitária, sabe? Ficou. Ela se isolou, porque era né? o único aliado dela na família, né, Amanda? Era o irmão dela que incentivava ela a desenhar e fazer os projetos de novos sapatos pra sapataria dos pais. E de repente ela viu e falou, ele é igual a todo mundo. Justamente. E também me vem à cabeça aqui uma conversa que ela tem
com eles, com a Lenú, e com um personagem que a gente ainda nem comentou muito, mas o Pasquale, que eu acho um personagem muito bom na série e no livro. O comunista. Sim, o comunista. Em que ela defende veementemente que não, a nossa geração é melhor, a nossa geração tá mudando, eles não querem mais seguir aquele padrão que a gente conhece de violência. E o Pasquale, tipo, não, Lila, você tá sonhando, não é assim? Você não conhece as pessoas direito, né? E eu acho que ali no Ano Novo, ela teve esse choque de realidade. Ele tava falando a verdade, né? As pessoas não mudaram de uma geração pra outra, continua. Essa violência foi perpetuada. Então, eu fiquei um pouco na dúvida dessa história do Pasquale ser comunista, porque eu não sei se é nesse primeiro livro que ela não trabalha, né, isso. Ela chega a trabalhar isso depois, ou Camila? Sim, ela trabalha demais essa questão da caça aos comunistas, né? A tentativa do fascismo se reinstalar, a luta universitária, né? Porque a Lenú vai para a universidade, então ela tá no olho do furacão, né? Na Europa, pós-Segunda Guerra. Porque nesse momento aqui ela não trabalha tanto ainda, né? Não, isso rende, Ainda é muito cedo. Agora, uma pessoa que a gente não falou ainda, eu acho importante a gente falar dele, é do Stefano, né? O lindo parceiro da Lila. Nossa senhora, tem pavor desse homem. Eu queria entender, e aí eu queria te perguntar pra você, Amanda, o que você acha? Se foi uma opção da Lila, ou se ela se viu obrigada a se relacionar com o Stefano para se libertar do Marcello. Olha, eu acho que tudo na Lila é muito bem pensado. Apesar dela ser muito impulsiva, ela também é muito ambiciosa. A Lila é uma pessoa ambiciosa, ela não se contenta só com aquilo. Acho que muito diferente da mãe dela e dessa geração de mulheres que a gente estava falando, ela é uma inconformada por natureza. Eu acho a Lenú até mais conformada do que a Lila. A Lila é mais altiva, mais... eu não quero só isso... Mas ela não consegue, né, se desvencilhar de verdade. Porque todo o sistema oprime ela. Então eu acho que sim, eu acho que deliberadamente ela transgride. Ela tenta fugir da forma como ela consegue. Eu acho que ela tinha duas opções ali, né? Ela tinha o Stefano, ela tinha os irmãos Solara, né? Então... ela não compactuava de forma nenhuma com o modo de vida dos Solara. Então ela meio que se simpatizou, entre aspas, com o Stefano, achando que ele poderia ser um pouco menos pior. Acho que a expressão que você usou é ótima, menos pior. Menos pior, porque ela não esperava que ele fosse tão ruim, né, e tão vendido quanto ele se mostrou depois, né? E o casamento dela foi arrebatador, né? Foi a pior... Nossa, eu tive gatilhos ali naquele momento. Ela estava feliz até, ela estava entrando no jogo, né, do Stefano, entrando no jogo social do casamento, né, de tudo e vestido. E ali no casamento ela teve aquele baque que é ver foi uma traição, o choque, ali, né? Traição, o sapato que ela desenvolveu estava nos pés do inimigo, né? Propositalmente bem mostrado e destacado para que ela visse. E ali naquele momento a relação dela e do Stefano acaba, né? Mal começou e já acaba, né? O Marcello foi filho da mãe o suficiente pra exibir mesmo, né? Tipo assim, mostrou, ele fez questão de balançar o pezinho. Tipo assim, ó... Foi tipo o recado, olha, você não casa comigo, mas eu tenho seu marido na minha mão. Olha só, né? Eu consegui até a sua obra-prima. Aquilo foi devastador. Eu fiquei pensando assim, o quanto aqueles momentos de família que ela tinha, né? Eu acho até que a Lila tinha uma relação um pouco melhor com a família dela do que a Lenú tinha com a dela. Apesar de toda a violência que existe dentro desses ambientes domésticos, né? Mas era o momento deles. E o Marcello invade a intimidade dela. Aquilo é uma intrusão mesmo, né? Nossa, esses irmãos aí, eles rendem, viu, gente? No último livro vai até o último livro isso, já adianto vocês. Ai, credo. É credo mesmo. Agora, outra coisa também que me impressiona é o
quanto a vida dentro daquele espaço ela é difícil, né? A gente vê a passagem do tempo acontecendo e não acontece tanta mudança assim. Você vê até o progresso chegando, mas o progresso tecnológico não é o mesmo que o progresso social. Não mesmo. É como eu tava falando, né? Até hoje a gente tá replicando esse modelo de subúrbio, de violência, de falta de perspectiva. O abandono político, né? O abandono político nas comunidades, né? É sempre a milícia, né? E o próprio patriarcado, né? Ali em cima. A mulher não tem oportunidade, a mulher tem que ser esposa, a mulher tem que ser mãe e tem que se anular. Vocês repararam que os únicos que reconheciam a capacidade criativa e profissional da Lila eram justamente os irmãos Solara? Sim. Você tem toda a razão. Né? Eles sabiam que ela era uma gênia, né? Eles sabiam que queriam ela na sapataria, né? Queriam ela desenhando novos sapatos. E eles acreditavam nessa capacidade dela, né? Só que como ela era um ser para eles de segunda classe, eles tentavam pressionar ela através do irmão, do pai e do marido dela, né? Então, e aí não é nenhuma questão de mérito pra Lila, é mais uma coisa de objetificação, né? Ela é útil. Sim, é. Assim como ela foi útil pro irmão no embate ao pai. Assim como, enfim, os homens a reconheciam como uma rival, né? Ela é muito inteligente na escola, mas nunca algo de admiração, de dar espaço, de dar voz. A gente falando aqui nesse podcast que tá ligado ao podcast delas, a gente não... Eu, pelo menos, eu não consigo imaginar não mencionar também o quanto a autora ela aborda a questão do patriarcalismo, mas nas pequenas coisas. A gente fala assim, pai da Lila é um homem violento com a esposa, já a esposa do pai da Lenur é uma mulher conformada, mas as pequenas coisinhas também saltam aos olhos, né? O quanto isso vai passando para outra geração. Você mesmo falou, Amanda, né, que em determinado momento ela achou que talvez pudesse haver uma mudança na outra geração, mas não, os hábitos continuaram se mantendo. Eu acho isso chocante, né? Não é nem as atitudes propriamente ditas. As atitudes a gente espera porque se trata de uma outra temporalidade, mas as falas são, sabe, de vez em quando dá uma agonia você ouvir aquilo, né? É reproduzido, né? Acaba que a sociedade vai tentando manter sempre aquele modelo que, entre aspas, deu certo, então ele precisa ser replicado infinitamente. Por isso que até hoje a gente tem pessoas, né, que defendem a família tradicional, conservador e tudo mais, porque se apegam muito a uma ideia de que tem que ser assim, porque sempre foi assim, porque assim deu certo, porque meus avós, enfim, meus pais, o casamento. E isso é completamente antagônico ao progresso, né? Eu me identifico demais com a Lenur, porque eu sou nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu fui a primeira pessoa da família, assim, a fazer faculdade e sempre trabalhei e fiz faculdade ao mesmo tempo, né? Eu sou formada em História. Sou colega de trabalho. E dei aula há muito tempo em comunidades super, né, barra pesada. E saí... Eu tive uma ascensão social através do meu próprio trabalho, sabe? E quantas vezes eu ouvia que eu era a revolucionária lá, porque eu sempre disse desde pequena que eu não queria casar, que eu não ia ter filhos. Já cresci com essa minha vontade de não participar daquele joguinho social, né? E a Lenur, ela inconscientemente, ela acaba fazendo essas escolhas, né? Porque, na real, a Lenur, ela não é agressiva nas resoluções dela, né? Só que ela vai ficando. Ao longo dos 4 livros, você vai vendo que ela vai se encaixando, né? E é uma discrepância, porque a Lila, que é mais ponto fora da curva, né? Ela é agressiva, ela é tudo que uma mulher não deveria ser,
né, no meio dela, ela acaba fazendo jogo, né, da sociedade. Ela tem que sobreviver, né? É por sobrevivência, exatamente. Diferente da Lennu, que é, entre aspas, assim, não no sentido pejorativo, mas ela é privilegiada, com estudos, com uma família com uma condição um pouco melhor, com menos violência, apesar de ter toda aquela relação super tóxica com a mãe, ela consegue sair daquele ambiente, daquele ciclo repetitivo da família dela, né? Daquelas famílias todas. E a Lila não, então ela tem que sobreviver de alguma forma. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante. Então, chegamos ao final dessa discussão maravilhosa sobre My Brilliant Friend e eu queria pedir a vocês que dessem uma nota de 1 a 5 selos cabulosos para essa incrível série. Vou pedir que vocês falem mais da primeira temporada, né? Uma nota baseada na primeira. E passa a bola para vocês. Camila, de 1 a 5 selos cabulosos, quanto essa série vale? Nossa, eu vou dar os mesmos 5 selos cabulosos que eu dei pro livro, porque foi muito fiel ao livro e ele se encaixou perfeitamente ao que eu tinha lido e valeu muito a pena assistir mesmo já tendo lido, sabe? Então eu meio que já sei tudo, porque eu li os 4 livros, então já sei o que vai acontecer, mas eu tô ansiosa pela próxima temporada, porque é muito fiel e é muito lindo, sabe? É muito brilhantemente construído, como eu falei pra vocês. Eu também vou dar 5 selos cabulosos, porque acho que é por tudo, sabe? Eu vejo essa série como uma obra-prima. Ela é muito delicada, ela é muito assertiva, ela é muito... Ao mesmo tempo que ela é bruta, ela também é meiga, ela tem um olhar bonito, ela tem um olhar delicado sobre tudo aquilo que tá acontecendo. E eu acho que, assim, tem muitos pontos muito positivos e muito inesperados, porque a gente não tá acostumado com produções europeias, especialmente fora ali do eixo, de repente, Reino Unido, França, Espanha, tem alguma coisa mais de destaque. Mas essa parte mais escondida, assim, da televisão europeia, né, Itália, a gente não tem tanto contato e não tem muito o hábito de assistir esse tipo de produção que é mais introspectiva. E foi uma surpresa muito positiva pra mim. Eu também vou concordar com vocês duas e dar 5 selos cabulosos. A série é muito acima da média. Não só as atuações das atrizes, né? Dos atores e atrizes envolvidos, mas cenografia, as vestimentas, o contexto histórico que se situa por trás. Todo é muito bem feito, sabe? E eles conseguiram adaptar fielmente o livro. A participação da Helena Ferrante, né? Apesar de que nem sempre você ter o autor como parte da equipe de produção, às vezes ajuda. Stephen King que o diga, né? Nem sempre ajuda muito. Mas no caso da Helena Ferrante ajudou bastante. As cenas, elas não só reproduziram as linhas do livro, mas em alguns casos até acrescentaram algumas coisas. Outras camadas, né, a narrativa proposta pela autora. Achei fenomenal, gente, sabe? Sem tirar nem pôr. Estou ansioso pra ver a segunda temporada, eu ainda não vi. Até porque o ponto de virada, o plot twist que ela deixa no final é arrasador. Arrasador. A segunda temporada é igualmente maravilhosa. Já posso adiantar pra vocês. Meninas, quero me despedir de vocês, quero agradecer pela participação de vocês nesse podcast. Eu vou pedir que, começando por você, Camila, que vocês digam como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais. Eu tô como @Camila Cabete em todas as redes sociais. Eu tive sorte porque só tinha uma Camila Cabete. Então eu tô no Twitter, tô no Instagram e estou também como @DisfarcesPod, que são as redes sociais do Disfarces Podcast, e é Disfarces Pod em todas as redes sociais também. Então, obrigada, Paulo, adorei participar, contem comigo sempre, e o podcast é delas, 2021. O podcast
é Delas 2021. Amanda, como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Eu sou Amanda.Barreiro no Facebook e Amanda_Barreiro no Instagram. Também sou resenhista no Ficções e também tô por aqui no Perdidos na Estante. E muito obrigada pelo convite para participar desse podcast maravilhoso sobre esse livro genial. Que isso, eu que agradeço a participação de você. Eu sou Paulo Vinícius, eu sou um dos membros da equipe do Perdidos na Estante, além de ser editor do Ficções Humanas, meu querido projeto, que já tem mais de 6 anos já na área aí. Então, eu faço resenhas, matérias sobre fantasia, ficção científica e terror. Vocês podem me encontrar no @Ficções Humanas no Twitter ou no @Ficções_Humanas no Instagram. Mas vocês vão encontrar muito aqui nos próximos episódios. Agradeço a todos pelo download, agradeço a todos pela atenção. E eu vou chamar agora o assistente, que vai passar para vocês alguns recadinhos finais. Fiquem ligados e o podcast é delas. Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como @perdidosestante e no Instagram como @perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em @leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me/leitor_cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify. Você ouviu ao podcast Perdidos na Estante sobre Amiga Genial. A apresentação foi de Paulo Vinícius Figueiredo dos Santos, com as convidadas Camila Cabete e Amanda Barreiro. O assistente é Leonardo Tremichin e a edição vai ser feita pelo Ace Barros. Esse episódio ele foi produzido graças a todo o carinho dado pelos nossos apoiadores. Nosso muito obrigado a eles: Rodrigo Leite, Aire Chu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Janaína Vieira, David Figueiredo, Tiago Augusto, Carol Vidal, Deise Cristina, Caetano Jacques, Leandro Gomes, Francisco Faria, Tiago Ruediger, Marina Kondratovic, Alan Felipe, Lu Bento, Clécius Duran, Laine e Lica, Lara Prado, Alessandra Rocha e Ricardo Brunoro. O nosso muito obrigado e o nosso carinho especial para todos vocês. É isso e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.